Então, né, boa noite. Estou aqui gravando a apresentação do capítulo 1 do Becker, a disciplina Metodologia da Pesquisa Social, Programa de Pós-Graduação, Estado e Sociedade. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar. Compartilhar. Eu acredito que, deixa eu voltar aqui, todos estejam vendo. Vamos lá. Então, essa é o professor, né? O professor Beck é um professor americano, sociólogo, escritor, vivo, 93 anos, ele continua trabalhando, né? E trabalhou com as áreas de sociologia do desvio, dos desviantes, sociologia da arte, sociologia da música, metodologia da pesquisa social, né? Tem experiência também de trabalho no Brasil, que é o capítulo 1 que eu vou apresentar agora. Ele começa falando que a metodologia é muito importante para ser deixada aos metodólogos. Desde a introdução do livro, ele faz a introdução para essa edição traduzida, ele fala que a metodologia é inerente à pesquisa, ao pesquisador, ao cientista social, chamando a atenção que mesmo aqueles grandes nomes fundadores, Romarth, Weber e Durkheim, eles desenvolveram métodos nos seus estudos, os próprios métodos nos seus estudos, mas que, embora eles sejam gênios, isso não é inalcançável para nós, né, pesquisadores da atualidade. Só que o que ele observa é que, especialmente a partir da década de 30, houve um distanciamento, né, uma separação entre aqueles pesquisadores que se dedicam exclusivamente ao estudo do método para a aplicação de outros pesquisadores que iriam observar a realidade. E ele acha que isso é danoso, né? Ele chama a atenção que o próprio Durkheim, já nos seus estudos de suicídio, inicia a abordar a análise quantitativa dos seus estudos, trazendo esse método para a sua pesquisa, né? Então, como a gente já vem discutindo ao longo da disciplina, qual a importância dessa aproximação? Manter a vigilância epistemológica, né? Ou seja, analisar as descobertas, a confiabilidade do resultado e estudar o próprio método que é praticado, né? E ele destaca que esse processo é duplo, né? Da mesma forma que os sociólogos têm se afastado, os metodólogos, por sua vez, estudam só os métodos mais quantitativos, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Então, ele começa falando da metodologia como uma especialidade proselitizante, né? O que vem a ser isso? Os metodólogos, eles trazem um modelo do que é certo, umas características a serem cumpridas, para que os cientistas sociais se adequem a isso, né? E existe, sim, um culto à novidade, né, que vem em ondas, né, experimentações, testes laboratoriais, cálculos rígidos de amostragem, modelos estatísticos, informatização, sempre numa perspectiva muito de valorização das técnicas quantitativas em busca de uma previsibilidade, né, e a redução das possibilidades de interferência do julgamento humano. Então, ao longo do texto, Becker fala, se a gente trata da vida social, como é que a gente reduz essa interferência do humano? Porém, ele pondera que há que se considerar também algum regramento para evitar o parece assim para mim, que tira todo o caráter científico, né? Quando tem essa resposta, porque sim, aí você perde o rigor científico. Especialmente, por exemplo, na amostragem, né? Eu participei de uma experiência em que uma pesquisa de enfermeira sobre experiência de parto, e o método de amostragem que ela escolheu foi um método, parecia que chama de bola de neve, eu creio que seja assim. E ela mandava para os contatos dela do WhatsApp um formulário, que ia mandando para os seus contatos, e assim ela chegou a 550 municípios no Brasil. Só que quando você pega o perfil dessas pessoas, a maioria eram enfermeiras como ela, eram heterossexuais, brancas, que ganhavam de 4 a 6 salários mínimos. E o perfil ficou semelhante à própria pesquisadora. Isso é bem diferente da realidade de quem faz pré-natal no SUS e que tem experiência de parto no SUS, né? Então, foi bastante criticada por conta do delineamento da amostra. Então, aí ele fala que são dadas 3 opções aos pesquisadores, né, para reduzir a interferência de julgamento humano, tornar bastante explícitas as bases desse julgamento, transformar os nossos problemas passíveis de serem avaliados por máquinas, ou não estudar tais temas, deslocando nossos esforços para pesquisas que possam ser validadas matematicamente.
Tudo isso incentivando que a gente vá para a opção 3. Mas isso não é aceito e é questionado o tempo todo pelos próprios cientistas sociais que migram para essa intenção de tornar mais claros os julgamentos desses métodos que eles estão usando. Nesse sentido, ele traz uma experiência desenvolvida por Hill, que foi analisar os prêmios de uma certa associação americana, que observou que muitos dos estudos que causam grande impacto não têm esses métodos mais estudados. Ao contrário, os estudos mais premiados eram estudos principalmente de observação participante, análise histórica, modelos mistos de pesquisas e materiais já realizados. Então, e ele incentiva que, na verdade, seja dado mais ênfase aos estudos que estão, que trazem que resultados mais significativos e que têm sido, de alguma forma, negligenciados, né? Seguindo, ele fala de modalidades de discurso metodológicos, começando pela descrição técnica, que vem a ser uma organização cotidiana do trabalho do cientista social, que vai passando de geração de profissional a geração de profissional, de orientador a orientando, mas são formas desenvolvidas ao longo do processo de trabalho, que dão certo, que um pesquisador vai falando para o outro como funciona, e Beck acredita que isso deve ser investido, né? É nisso que deve ser investido esforço. A gente recebe várias experiências da professora ao longo das aulas, das experiências de pesquisa dela no campo. O texto do próprio Footwright, que a gente discutiu também, traz a questão da organização, do arquivamento das notas, que são dicas que parecem simples, mas no cotidiano da pesquisa ajuda a desenvolver os processos e a desenrolar, facilitar a análise a partir dessa organização. E uma sofisticação desse método, que é a metodologia analítica, né? Que é estabelecer um conjunto de procedimentos e regras que se organiza a partir da prática, né? Então, assim, como é que se desenvolve a metodologia analítica? O próprio pesquisador, ao longo de sua experiência, ele começa a perceber a lógica inerente ao seu processo de análise. E aí, ou incomodado com o seu próprio resultado, querendo marcar e dar publicidade, divulgação à comunidade científica de como desenvolver, ou mesmo nos questionamentos do seu estudo. E aí, nessa questão de comprovar que o método é correto, ele consegue provar uma lógica, um desenho, retira as aparas, o que é excessivo, e apresenta à comunidade o método possível. E esse método surgiu, por exemplo, nos questionamentos sobre significância estatística, que os cientistas sociais não aceitaram esses modelos de significância do P, do Q quadrado, e fizeram seus próprios testes de pesquisa em ciências sociais. A avaliação, a inclusão da terceira variável na análise de surface, né, considerando a necessidade de neutralizar a influência sobre as variáveis, isso é do processo. Então, na observação, no desenvolvimento da pesquisa, eles conseguiram comprovar uma lógica e descreveram um método para dar conta desses incômodos que se desenvolviam na prática. Mais uma questão da metodologia analítica, Becker chama a necessidade da fidelidade ao método analítico. Então, muitos dos problemas enfrentados pelos sociólogos que eles não querem enfrentar as etapas difíceis, né? Então, aparecem pontas no trabalho que não conseguem ser encaixadas e, de alguma forma, é omitida, é suprimida, e isso atrapalha todo o processo do método. E ele chama a atenção dessa fidelidade, exemplificando na metáfora do barco. Então, assim, você tem um barco, você pega um barco velho, um carro velho, ele tem peças ali, você não sabe por quê, não jogue fora, né? Você vai organizar, você vai aguardar, você vai analisar mais tempo, porque pode ser que sejam úteis. Seguindo a metodologia analítica, ele fala da dissecção analítica dos métodos, que me veio à mente a apresentação dos doutorandos sobre Durkheim, né? Tratar o método de uma forma concreta, como uma coisa, e dissecando ela em partes mesmo, assim, como o exemplo que a gente falou da casca da cebola, né? Vamos tirando e vamos conhecendo o método e estudando ele propriamente, né? Porque senão a gente pode desvalorizar questões significativas, como a interação do pesquisador com o grupo, né? A organização que você está estudando, né? Focando só nos resultados, sem entender como se deu esse processo que interferiu nesses resultados. Um exemplo disso é um que já ele discute bastante ao longo do texto, que é a fraude com entrevistadores. Então, já vem esses inquéritos de empresa, de escola, que vem aqueles resultados,
aqueles resultados sofrem interferência, inclusive, de quem aplica, né? Por quê? Essa pessoa que aplica, ela não participou do processo da pesquisa. Muitas vezes ela não sabe nem o objetivo dessa pesquisa. Então, se ela tem 20, 30, 50 ou 100 questionários para entregar, ela vai fazer aquilo no menor tempo possível. E nisso, o que ocorre? Ela vai procurar pessoas que respondam mais rapidamente. Ela vai evitar questões que sejam complexas, que você sabe que as pessoas vão reclamar. Ela vai, por vezes, marcar as questões. Então, assim, é aquela coisa que a gente, na apresentação, a professora até lembrou do Kaplan, né, do bêbado, que ele vai procurar entregar o que for mais, onde estiver mais fácil, né? Ele não participou, ele não conhece o objeto, ele não conhece os incômodos do pesquisador que levaram a isso. É um problema da terceirização da pesquisa, que Becker também já apresentou na apresentação do livro. Qual a solução que ele traz? Vincular a motivação dos trabalhadores às metas da organização, no caso da pesquisa, né? Primeiro, a gente questionar como é que você participa de um trabalho sem conhecer nada da natureza dele, né? Mas vincular, de alguma forma, essas pessoas que estão aplicando o questionário ao desenvolvimento da pesquisa para reduzir essa possibilidade, né? Então, a localização do problema metodológico nos comportamentos que ocasionam dificuldade na análise da pesquisa, né? Então, uma pesquisa mais dura, ela não vai se preocupar com isso, mas a pesquisa sociológica, ela tem que pensar que isso interfere também no resultado. Como, por exemplo, essa representação do mapa da Covid no Brasil, em que você observa, né, por cores, por cores está melhorando, está piorando. Quando a gente tiver essa estabilidade no mapa, a grosso modo, você não pensa que essa estabilidade é uma estabilidade de 2, 3 mil mortes por dia. Será que a gente estabilizar com 2 mil mortes por dia é uma coisa que a gente significa? Não tem significado? Onde são essas mortes? Onde morrem mais? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas mais distantes do centro morrem? Qual a qualidade dessas UTIs? Então, são questões que vão para além das cores, para além de um corte transversal, né? Quando a gente esmiuça o método. Ele diz ainda que a gente pode até mesmo desenvolver teorias a partir da análise do método. Foi o que ele conseguiu com essa teoria da estratificação, né? Ele analisou o método, foi questionado alguns vieses da pesquisa, solicitando que ele tornasse mais rígida a pesquisa dele, sobre a pesquisa organizacional, atribuindo vieses e tal, e um grupo atribuir para outro, e ele percebeu que não adianta você aumentar a rigidez no regramento de pesquisa organizacional, porque sempre tem interferência da hierarquia, onde o discurso das pessoas que estão em posição hierárquica superior, de alguma forma, tem uma interferência e um questionamento dos resultados, independente do segmento do pesquisador. Então, é muito melhor você deixar claro que existe essa questão da hierarquia, da credibilidade, do que você ficar revisando o método, que sempre vai ter essa influência. Por fim, ele fala de alguns problemas metodológicos negligenciados e que precisam ser bastante valorizados, começando pela inserção, né, que está muito além de uma avaliação ética, de se você pode entrar no campo, se você tem uma carta de apresentação. É a mesma questão da negociação da entrada, né, que mesmo nos estudos de observação participante, que o pesquisador está lá, esse grupo, essa presença do pesquisador, ela interfere de alguma forma na homeostase, né, na harmonia desse grupo, né, porque é uma pessoa diferente que está ali com uma função, né. O próprio pesquisador também é uma pessoa diferente, mesmo sendo experiente, a cada vez que ele entra, ele também é modificado por essa experiência e afeta a forma de inserção. E eu me lembrei muito dos trabalhos que a gente faz de redução de danos com as experiências, com as cenas de uso, né? Que a gente precisa entrar, precisa abordar o usuário de substância psicoativa. Mas como é que você entra, né? Então, aquelas dicas de sempre, né? Se aproxime das lideranças, informe ao máximo, explore e deixe as pessoas entenderem por que você está ali no cenário. Trate de assuntos que não sejam, né, os assuntos mais conflitantes, né, conflituosos, tais, substância que você vai tratar, então a gente vai tratar de tudo, menos de substância, vamos tratar de cidadania, vamos tratar de arte, vamos tratar de tudo, menos a tratar da questão que traga conflito no primeiro momento, são algumas dicas, né, mas mesmo pesquisas mais concretas, né, mais duras, como inquéritos, elas têm problemas de inserção também. Seja o tipo de pergunta que se faz pode ser questionada para o ambiente, né, especialmente nessa fase ultraconservadora que a gente está vivendo. A questão da confidencialidade dos dados, a gente tem observado que isso é uma questão que a todo momento nossos dados estão meio soltos no mundo das nuvens, né? E a questão do respondente esperto,
que é aquela questão, né? São muitos inquéritos que a gente responde, de avaliação, especialmente, que as pessoas já sabem mais ou menos o que responder, isso interfere no resultado. Então, soluções para isso, entender as concepções dos participantes sobre o trabalho do cientista social, seus efeitos, o que ele está fazendo ali, conhecer as relações de poder institucionais e sua influência no desenvolvimento de pesquisa, e continuar analisando as experiências de sucesso e fracasso, aquela coisa que a gente falou da descrição técnica, tem que continuar lendo, continuar vendo as experiências dos outros para ver formas de se inserir, formas criativas, né? Porém, o Becker, ele sempre deixa essa questão, né? Para a gente pensar, será que a gente está estudando só organizações que a gente tem acesso? Será que a gente está evitando as questões de conflito? Será que a gente não está tendo interesse ou não está tendo acesso pela pesquisa mais desafiadora, né? Um outro problema negligenciado, ele fala que é a prevenção de erros, que ao longo dos anos os pesquisadores têm se empenhado em desenvolver uma lista de erros que, para serem evitados, que eles chamam de salvaguardas pela pesquisa social, como se fosse um controle social da pesquisa. Porém, muitas vezes, esses pesquisadores não seguem essa lista, não consultam listas e repetem os mesmos erros que já foram desenvolvidos, que já foram, de alguma forma, previstos, né? E por que não usar esses salvaguardas que ele fala? Então, há algumas justificativas, né? Informam sobre a complexidade dos dados, realmente é uma pesquisa com enfoque indutivo, com questões de abstração, com resultados, né, que trazem muito da subjetividade do pesquisador e dos pesquisados, e que não há um regramento para todas, né? Porque as pesquisas são diferentes. Porém, ele considera que não observar a lista de erros e tomar decisões para finalidade, né, decisões de rotina ali naquele momento, por conta das pontas do estudo que não se encaixa, é muito perigoso para o rigor científico, né, que é o que a gente busca. O terceiro problema negligenciado é a questão das estruturações, que muitas vezes o pesquisador entra no campo com uma teoria que ele se baseou, que ele estudou a vida toda e ele quer encaixar o estudo dentro dessa teoria, quando tem que ser o contrário. A pesquisa que tem que dizer qual o teórico que vai dar retaguarda, né? Qual abordagem você vai fazer a partir dos dados que você tem. E isso é muito complicado, mas é um desafio que se coloca a todos, né? Por vezes a gente vai entrar no campo, o que a gente estudou a vida toda não vai se adequar, vai precisar se debruçar sobre outra ou associar as teorias. Pressupostos ocultos, ele chama atenção principalmente para as questões de publicação, especialmente com os testes significantes, né? Que muitas vezes pesquisa com teste de significância baixa, que não há realmente uma diferença entre hipótese que é testada com teste de significância baixa e hipótese negativa. A hipótese negativa não consegue publicação. Então, ele chama a atenção para a importância de democratizar essa questão da publicação, mesmo na hipótese negativa, para que a gente tenha uma visão real do cenário que se apresenta, né? O quarto e último problema que ele traz, que ele fala que poderia abordar muito mais, mas que chamou a atenção desses, né? É o desenvolvimento das hipóteses, né? Como se dá o processo de elaboração das hipóteses, né? Será que a gente fica ali esperando uma hipótese descer, né? Como é que, na cabeça da gente, plim, vou pesquisar isso, né? A gente já tem, a gente sabe que a pesquisa já foi comprovada, já tem muito estudo, e a gente faz a mesma pesquisa, fortalece aquele resultado que está lá, mas não traz nada não traz nada que já não tenha sido comprovado, né? Então, ele chama a atenção que a gente precisa estimular a nossa capacidade imaginativa, né? A gente precisa qualificar as nossas vivências, seja leitura, circulação no território, conhecer pessoas, para que a gente não chegue no campo como um forasteiro do campo, trazendo hipóteses que, por vezes, são meio tolas, né? Eu tive uma experiência com um estudo de hanseníase que foi apresentado mês passado. E aí, o pesquisador era de Maceió e ele falava assim que a região sul da Bahia tem uma incidência alta de hanseníase. E hanseníase é uma doença, né, milenar, negligenciada, associada a condições genéticas e à pobreza. E não entendia por que a região sul da Bahia tinha essa característica, que era uma região cacaueira e rica. Então, você vê que é uma hipótese que ele não vai conseguir provar, porque a gente que é do território sabe que nossa região não é mais cacaueira há muito tempo e não é rica, e nunca foi rica para a maior parte da população. Então, a hanseníase vai continuar endêmica aqui, até que sejam feitas políticas realmente de redistribuição e de controle sanitário melhor. Por fim, ele fala, né, e o livro é um livro fantástico, assim, porque é um livro mesmo de manual para quem está ingressando
nesse campo, ele fala que se fizermos frente aos nossos problemas de método e de técnica, com uma combinação de análise rigorosa e compreensão sociológica da pesquisa, como um empreendimento coletivo, ou seja, se todos nós tivermos essa compreensão, talvez possamos finalmente criar uma ciência viável. E é isso, eu agradeço, vou interromper aqui e agradecer.